Legal, então vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui o SP500. SP500. Bom, como nós falamos semana passada, né, pessoal, cuidado com venda, né, o mercado, apesar de estar testando uma região de resistência, volume estava baixo, os volumes semana passada baixo, ainda continua baixo, né? Então, probabilidade, enquanto não aparecer um sinal de candle e volume, esquecem de venda, tá? Principalmente venda a longo prazo. No intraday, sabe que é muito volátil, a gente consegue buscar ali bons pontos, mas venda, tá? O mercado está com força desde esse movimento de correção que fez, deixou esse alto volume, força compradora. Então, cuidado com venda. SP500, eu pulei aqui, normalmente a gente começa pelo Dow Jones. Dow Jones, praticamente o mesmo. Se a gente apagasse ali, não ia saber qual que é. O último volume, volume comprador. Volume caindo, preço subindo, compradores no comando. Cuidado, então, com venda. Usatec. O Usatec está um pouco mais debilitado, tá? Não está com tanta força quanto o Dow Jones SP500, que está fazendo novos topos, e o Nasdaq, o Usatec, uma certa dificuldade. Agora ele vai vir testar. Tá? Hoje ele bateu exatamente, pessoal, ele bateu exatamente, tá? Mostrar um negócio para vocês aqui, para vocês não falarem assim, pô, esse Alexandre, ele é charlatão, cara. Esse Alexandre é charlatão. Cadê? Ó, mostrar aqui, deixa eu ver se não tem nada de... Ó. Olha o que eu falei para um amigo meu aqui, ó. Aqui, ó. Preço agora vai até 15.140, tá? 15.140. A gente estava falando do Nasdaq, o Usatec. 15.140. Guardem esse número aí, ó. Foi às 10h50 da manhã que eu falei para ele. Deixa eu voltar a tirar daqui. 15h40. Vocês já vão entender. Ó, o preço vai até 15h40. Deixa eu colocar aqui, ó. 15h40. Ó. Ok? Foi mais ou menos aqui. Quem me ajuda no horário do MetaTrader aí, só para falar, mas foi mais ou menos por aqui, 15h30 abril. Foi mais ou menos nesse 15h30, 15h40 aqui, 10h40. Mais ou menos isso que abre 10h30 o mercado, mais ou menos aqui, nesse candle aqui, tá? Aí eu falei, ó, ele vai lá buscar os 15.140. Os 15.140. Ó, ele foi lá buscar exatamente. Passou um pouquinho, né? Passou aqui um pouquinho também. Passou um pouquinho e corrigiu, tá? Ele tinha que fazer esse movimento, tá joia, pessoal? Então, por quê? Tá? Cara, por causa, como a gente trabalha com análise técnica, existe toda uma história que o preço deixa. Bom, toda uma história que o preço deixa, né? Os alunos aí do Dojo sabem, né, o porquê que eu cheguei nesse número aqui, 15.140, né, por causa do passado, mas foi lá, buscou, tá joia? É uma região de resistência importantíssima. Para continuar a subir, ele tem que romper agora esse nível de 15.140, tem que superar, só que ele deixou o volume, olha o volume que ele deixou, olha o volume que ele deixou no fundo, explodiu, olha o volume que ele deixou agora, probabilidade de corrigir, tá? Então, tá lá. Para compra, então, deixa eu dar um zoom aqui, ele tem que superar esse nível. Está fazendo um doji hoje. Hoje ele não teve pouca volatilidade. Um doji, ele tem que superar. Caso ele não supere, tá? Ele pode fazer um movimento de correção mais forte aqui. Movimento de correção mais forte. Então, só faltou, se tivesse um volume aqui, ó. Se tivesse um volume grande aqui, putz, ia ficar show para a gente ter uma
confirmação não, para a gente ter um aumento da probabilidade do movimento de correção com esse padrão de queda, tá? Mas faltou aqui o volume. Pode cair, pode corrigir? Pode, porque nem sempre, né, eu já expliquei isso, muitas vezes pode acontecer sim giro de mercado sem volume, tá? Existe um porquê disso. Então, beleza, tá lá os 3 índices americanos, Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones analisados. Vamos para o mini índice Brasil. Bom, o mini índice Brasil continua no movimento de queda, né? Continua um movimento de queda. Deixei aqui traçado, ó, a região que gerou volume, e eu falei, pessoal, para ele superar, para ele vir fazer uma correção, né, nos 12.500, nos 125 aqui, teria que subir e fechar acima. Não teve, não confirmou, nenhum dia confirmou, nenhum dia, gráfico diário, nenhum dia confirmou o fechamento acima desse nível de 123.150. Nenhum dia fechou, só fechando abaixo. Volume, preço caindo e volume caindo. Legal? Probabilidade de testar aí os 117 agora, 117 mil pontos. E aí, nós temos aqui, ó, um padrãozinho, tá bem bonito, né? Vocês estão vendo? Acabei de ver agora. Ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, E. Aí tem que fazer a medição depois eu faço certinho, para não perder tempo aqui, mas tem um padrão harmônico aí, tá? Que, na verdade, só fazer aqui, eu ver se eu peguei certo ali. Os 38. Não bateu no 38. Mas vamos deixar esse padrão menor, depois eu faço as medições. Bom, dólar real dentro daquela estrutura de alta, buscando essa formação da perna CD, desse padrão que foi desenhado aí, desse padrão de extensão. Legal? Preço subindo, volume caindo. Então, cuidado com venda no dólar, tá? Até porque eles têm uma correlação negativa. O dólar mini índice do Brasil, aqui da B3, tem uma correlação negativa. Se aqui nós estamos com a expectativa de queda, o dólar na expectativa de alta, e tecnicamente, né, estruturalmente está mostrando. Agora o mercado parou, queda de força, parou, lateralizou, consolidação, pode ser uma acumulação para o preço subir. Euro USD, olha lá, o euro foi lá bater, testou lá a região de suporte, em azul que eu deixei, o 1.17220, 1.17220, testou, abriu, o mercado foi lá, testou, segurou, não fez um volume forte, mas fez aí hoje fazendo um candle aí de correção, tá bom? É reversão isso daqui? Não tem sinal ainda, apesar de ser um candle grande que engolfou 1, 2, 3, 4, né? 4 dias aí, 4 dias de pregão foi engolfado em um dia, um candle forte, tá? Sem volume, como eu falei, pode ter giro de mercado sem volume? Pode ter. Mas vamos aguardar aí os próximos dias. Expectativa, testar agora essa região aqui dos 118, 119 mil na região do euro USD. RSI rompeu para força esse dia de hoje, já quando ele foi forte. Fez o RSI cruzar acima de 50. 50 acima, compra, 50 abaixo, venda. Então, compradores aí entrando com vontade no euro USD. GBP-USD. GBP-USD era um movimento de teste também, de testar o suporte de 1,38. Testou essa semana, abriu aqui, estava aqui, lembra? Deixei a setinha de queda, pessoal. Teste do 1,38. Foi lá, testou, rompeu, rompimento falso, 2 dias, e hoje subindo, fazendo um candle de força também. Enquanto não sair desse retângulo agora aqui, ó, cuidado com o GBP-USD, tá bom? GBP-USD porque tem uma região de resistência forte em 1,39, 1,39 é uma resistência forte, e o suporte em 1,38, ok? Então, fica atento aí, não está interessante enquanto não... segunda-feira fez um candle de força. Vamos ver alguns cenários aqui. Rompeu para cima. Opa, aí sim, aí nós temos já toda uma estrutura de um movimento de alta, ok? Então, vamos ficar atento aí para a próxima semana. Ou rompeu, esquece, né, essa probabilidade dessa correção e dessa perna ABCD. O USD-CHF, lembra que eu já falei em aulas anteriores? Vou até colocar aqui do lado,
para a gente, quando analisar o euro, porque o euro e o USD-CHF, eles têm uma correlação muito forte, só que negativa. O euro sobe, olha o pequeno de força que fez, o USD-CHF cai. Tá, joia? Aqui, vamos pagar já esses padrões aqui, não deixa aí, mas aqui tinha um padrão que a gente desenhou, o mercado fez esse movimento, segurou, fez um candle de força, existia a probabilidade de um teste nessa região de resistência de 1,92, 1,93, né? Não, 1,92,200, 1,92,300, veio testar e hoje um candle de força também engolfando aí vários dias. Então, pode sim agora abrir e vir testar esses níveis de resistência, de suporte, e um padrãozinho aí, né, de topo duplo, com expectativa de um movimento mais forte. GBP nós vimos, SDCAD. Bom, o SDCAD está dentro daquela estrutura que foi desenhada semana retrasada, passada nós só fizemos uma confirmação do padrão, um oco, tá uma estrutura bonita. É claro que se ele ficar muito tempo lateralizado aqui, acaba descaracterizando, acaba ficando um oco não muito técnico, né? Mas nós temos uma estrutura de um oco se rompendo essa linha de pescoço. Okay? Eu sei que tem alunos aí que tá vendido nele, está buscando um movimento aí, aguardando o rompimento, que ele já pegou nesses níveis aqui, buscando essa região de rompimento. Interessante, né? Fica aguardar aí uma possível expectativa, sim, de um... E lembram que, como que nós buscamos o alvo de um oco? Pegamos a cabeça, até a linha do pescoço e projetamos para baixo. Ó, exatamente nessa região de suporte. Euro-JPY. Bom, Euro-JPY, desenhamos um padrão harmônico, esquece. Por quê, professor? Porque lateralizou, consolidou. Não existe mais padrão harmônico. Padrão harmônico é o quê? Uma perna XA, uma perna AB, uma perna BC e uma perna CD, né? Proporcional. Não existe mais proporcionalidade aqui na formação do ponto BC, descaracterizou, não é mais uma perna. Tá? Então, vamos apagar. Não temos mais um padrão. O que nós temos aí? Um padrão de consolidação. Que está terrível, Euro-JPY, terrível para estar operando, até porque, ó, como a volatilidade vem reduzindo. A volatilidade vem reduzindo. O preço vem fazendo máximas e mínimas menores, vem diminuindo. Isso é horrível para operar. Quando nós operamos, nós queremos que o preço ande, né? Ande rápido, para a gente não sair daquela tensão, não ficar olhando para a operação, não ficar tanto tempo posicionado, principalmente para quem trabalha no intraday. E esse tipo de estrutura é terrível para isso. O SDJPY. O SDJPY tinha um padrãozinho 1, 2, 3, fez o movimento, foi lá próximo a uma região de resistência de 110,900, uma região importante, deixou um candle de rejeição, doji ontem e hoje um candle sinalizando força vendedora. Okay? Força vendedora, preço tende aí a voltar a corrigir. Próximos níveis de suporte importante, 108,700. Áudio USD, terrível, está consolidado, aqui, né, saiu desse retângulo. Na verdade era uma bandeira, né? A consolidação desenhou um retângulo aqui, rompeu, só que voltou novamente a trabalhar dentro de uma consolidação. Está terrível, tá? Que não fica legal. Gráfico de 4 horas, fazendo aí, no gráfico diário, não temos oportunidade, 4 horas temos uma estrutura legal de um padrão harmônico. Legal? NZD-USD. Opa, NZD-USD, apesar de estar num fundo bem consolidado, está bem com cara, vamos ver aqui, volume. Ó, se o preço romper, pessoal, olha só, pode anotar aí. Da mesma forma que eu falei hoje no intraday ali aqui no intraday é mais fácil de acertar, tá? Diário, porque quanto mais tempo, maior a janela de tempo, muita coisa pode acontecer externa, tá? Então, como a gente trabalha com análise técnica, fica mais difícil. Mas olha só,
Se ele romper aqui, ó, esse fractal e esse segundo nível de fractal, o 0,70,407, o 0,70,530, vamos ter aí um movimento que eu só sinalizei o candle, que era um candle de rejeição. Vamos ter um movimento de alta. Legal? Vamos ver o gold, o ouro. Acho que eu vi a notícia aí que não sei quem perdeu muito dinheiro com o Banco Central, né? Comprou ouro, o ouro derreteu. Aqui era um padrãozinho e depois queda, né? Ele já caiu direto. Foi lá, testou essa região de suporte. Olha aqui, cara, pessoal, isso daqui é muito top quando acontece, ó. Candle de rejeição em volume. Cara, aqui entrou um volume forte de comprador. E o volume começa a diminuir, tá? Temos compradores aqui agindo, tá? Não vou falar sozinho, porque sempre tem que ter a contraparte, mas eles estão comprando aqui tranquilo. Probabilidade do preço é agora fazer um movimento de alta aí. Tem agora essa região. Vou achar aqui, ó. Essa região de resistência. Petróleo. Vamos ver, deixou fundo sem volume, aqui deixou volume e vem fazer um teste. Bom, temos uma estrutura aqui, pessoal, uma estrutura de um fundo duplo. Bom, Alexandre, posso comprar aí com base nessa estrutura? E lembra que eu já falei para vocês, tá? Pessoal, é uma puta de uma oportunidade quando aparece padrão harmônico em topo ou em fundo. Aqui nós temos um topo, não é um topo histórico, não é um topo aí do gráfico diário dos últimos tempos, que é bem interessante. Ele pode estar em formação, tá, dessa estrutura. Fica muito interessante se ele romper esse pivô agora aqui, ó, esse nível. Vou colocar uma linha aqui, ó, que fica melhor. Tá? Vou colocar a linha aqui, a gente vê o preço. 69,18. Se romper 69,18, para venda, romper agora esse fundo de 66,19, petróleo. Vamos lá. Então, Bitcoin, BTC, tá? Qual que é a estrutura aqui, pessoal? A estrutura é o seguinte. Temos um padrão que eu falei para vocês, uma PZR, tá joia? Uma PZR. PZR aqui. Aí, o que acontece quando o preço bate em uma PZR? Ele faz um giro, né? Se está subindo, cai. Se está caindo, sobe. Se for uma PZR de fundo, se for uma PZR de topo. Legal? Então, a probabilidade aqui é de queda. Só que a gente sabe que esse padrão ele pode se estender um pouco mais. Aqui eu peguei o primeiro nível dele, né? Ele pode se estender um pouco mais. Acho que era um Crab, né? Para quem lembra que eu fiz a análise na semana passada, eu desenhei certinho. E aí era essa PZR. Ele foi exatamente, pessoal, ele foi exatamente lá dentro, ele entrou dentro da PZR, olha lá, entrou dentro da PZR, bateu aqui nesse nível, e ontem fez um candle. Pessoal, eu não vou falar para vocês que ontem o meu percentual de cagão deu uma despertada. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Lembra que eu falei para vocês? Pessoal, aqui, ó, os cagão tudo saíram vendendo quando bateu aqui nessa região de resistência, né? E como vocês já sabem, tá acompanhando, vocês sabem que eu estou comprado em 40, eu paguei 40 lá, né? E agora está no lucro. Então ontem, quando eu olhei e vi o padrão que a gente tinha desenhado, na PZR, ele batendo e fez esse candle ontem, surgiu lá o diabinho lá do cagão lá e falou: Alexandre, vende, tá? E adivinha o que eu fiz, pessoal? Vamos ver quem vai acertar aí o que eu fiz. Vamos ver quem que vai acertar. O que vocês acham que eu fiz? Ó, o Eric falou que não vendeu. Aí, Elk, gostei. Mas já matou ali. Pode. O Elk matou a charada. O Elk matou a charada. Parabéns, Elk. O Elk, o que o Elk falou lá? O que eu vi? Tá? O que eu vi?
eu vi o seguinte. Na verdade, foi o seguinte: aquele amigo, como eu acabei de mostrar a conversa para vocês ali, o Ricardo, ele me chamou ontem, que eu não fico, sinceramente, eu não fico olhando o Bitcoin, tá? Eu não fico olhando. Como eu não opero, né? Estou lá posicionado e tá lá. Ele me chamou ontem, como ele tá fazendo posição, ele tá se. Ele minera também, aí ele vai vendendo, comprando, ele está mais ativo. Aí ele me perguntou, Alexandre, o que você acha do Bitcoin? Dá uma analisada no Bitcoin aí, cara, que eu estou pensando em vender as minhas posições aqui. O que ele tinha minerado, não lembro. E aí eu olhei, aí foi quando eu vi o Kendo, que eu não tinha visto esse Kendo aqui, aí foi quando eu falei para vocês que veio o diabinho do bunda mole do cagão lá, e falou, puta, Alexandre, vende, né? Aí eu fui analisar. E o que eu vi? Eu vi isso aqui, ó, o volume estava baixo. Tá joia? É que não dá para passar aqui, tá no áudio, acho que vocês não vão ouvir. Mas o que eu falei para ele exatamente? Falei, Ricardo, cara, o preço, a grande probabilidade é de fazer uma correção, tá? Fazer uma correção. E ele não pode perder agora este nível. Se ele fechar baixo, se ele fechar hoje, romper este nível, aí probabilidade de queda grande. Mas como o volume está baixo, a probabilidade é do preço tá fazendo só uma correção, tá? Uma correção para ele estar comprando mais e voltar a subir, tá joia? Não voltou a subir, mas também não caiu, tá joia? Mas a questão da minha posição, eu deixei lá, não mexi nela, tá? E acho que a Renata falou, eu acho que seria o mais interessante, tá? Não estou falando que eu estou certo, tá, pessoal? Eu só estou falando para você que eu superei, né, a minha parte corajosa e chutou a parte cagona ali de bundão e falou, não, cara, você tem que acreditar na tua análise e ficar posicionado. Mas eu acho que o mais inteligente foi o que a Renata falou. Tá? A Renata Luciana, ela falou o seguinte, sair com metade e deixar o restante, tá? Mas eu fui, né? Posso estar errado, tá, pessoal? Posso estar errado, mas a minha saída está em 52. Tá joia? Posicionei em 52. Aqui eu vou sair. Vai estar bom o lucro. Já me contento, vou me contentar aqui com 52. Pode ir para 100, 200, 300, como o pessoal fala, mas como eu estou buscando um lucro aqui, que nada vai me dar esse lucro, 52 vai estar ótimo. Aqui eu poderia estar saindo já com um lucro bom, né, mas vou esperar que 52 devido a essa estrutura. Agora, vamos pensar uma outra situação. Se ontem tivesse feito esse candle com volume alto, aí eu provavelmente eu teria, sei lá, eu teria pensado duas vezes aí, né, como por exemplo esse dia aqui, ó, um candle negativo com volume alto, tá? Mas não, né, acreditei aí no volume, o volume sempre me dá uma boa base, né, que seria apenas uma correção, tá? E até o momento é o que está mostrando. É claro, como eu já falei, cara, o Bitcoin é algo muito louco, é diferente dos ativos que tem rastro. O Bitcoin aqui, quem tem grande volume financeiro posicionado, começa a se desfazer, né? O negócio vai explodir. Notícias negativas, né? Qualquer notícia negativa que sai pode explodir em minutos, né? O negócio derreter. Então, não existe aqui também tá, é certo então que agora vai explodir para cima, não. Até o momento, dentro dessa estrutura de análise técnica, a probabilidade, olha só, não estou falando certeza, tá, pessoal? A probabilidade é de alta. Mas o que acontece, pessoal? O que acontece? Aqui agora, os 46 é uma região de resistência. Como que eu sei que é uma região de resistência? Cara, porque ele está bateu um dia, 2, 3, 4, 5 dias. Ele tem que romper. Aqui, os cagões, os bunda mole, estão vendendo, estão com medo. Tá? Cara, não vai, né? Aí o cara vê segurando uma vez, duas vezes, começa a vender. Né? Então tem que ter um volume forte agora, o preço voltar a subir. Legal, pessoal? O DAX. Vamos analisar o DAX. O DAX está subindo também.
Bom, DAX, pessoal. Cara, rompeu, volume caindo, preço subindo, você já sabe, né? Não tem nada, venda, cuidado, fazendo, venda, cuidado, volume baixo, gráfico semanal, volume baixo, preço subindo, volume baixo, cuidado com venda no DAX, tá? A longo prazo. No intraday, a gente sabe que é volátil também, gerando oportunidades, por exemplo, em H1, né? M15, olha aqui, ó, o volume e o preço explodindo, volume, preço explodindo, volume, preço explodindo. Gerou um volume desse, uma hora, por exemplo. Pega aqui, ó, nível aqui, ó, gerou um volume desse. A gente viu que foi responsável por fazer boa movimentação do preço. Gerou um volume desse. Candle de rejeição negativo, né? E não consegue fazer novas máximas, vende. Contra a tendência mais forte. A tendência mais forte é o gráfico diário. Tá joia? Quando aparecer no gráfico diário o volume desse, aí a gente pode vender a longo prazo.